Eu nunca acreditei em nada disso, até começar a ouvir os passos. Trabalho no Hospital Municipal São Vicente há quase 6 anos. Não sou médico, não sou enfermeiro. Sou técnico administrativo do setor de arquivos médicos, o que basicamente significa que passo a maior parte do meu tempo organizando prontuários antigos, digitalizando documentos e mantendo registros que ninguém mais consulta. É um trabalho silencioso, burocrático, longe dos dramas das emergências e das UTIs. Exatamente o tipo de função que escolhi porque nunca quis lidar com sangue, com dor, com morte. Prefiro o papel, a rotina, o previsível. O hospital é grande, um complexo que cresceu de forma desordenada ao longo de décadas. O prédio principal foi construído nos anos 70, mas depois vieram anexos, reformas, ampliações. O resultado é um labirinto de corredores que nem todos os funcionários conhecem por completo. Há alas inteiras que mudaram de função 3, 4 vezes. Maternidade virou ortopedia, ortopedia virou depósito, depósito virou sala de reuniões. É o tipo de lugar onde você pode trabalhar anos e ainda descobrir uma escada que nunca tinha visto. Meu setor fica no 2º subsolo. Não é tão ruim quanto parece. As salas são bem iluminadas, climatizadas, organizadas. Trabalho de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Mas às vezes fico até mais tarde quando há algum trabalho pendente ou quando preciso esperar o trânsito melhorar. É nesses momentos, quando o hospital começa a esvaziar, que o silêncio fica mais denso. Você percebe sons que durante o dia ficam abafados pelo movimento. O zumbido dos transformadores elétricos, o ar-condicionado central, o eco distante de portas se fechando. Foi numa dessas tardes, uma quinta-feira de março, que ouvi falar pela primeira vez sobre o 3º subsolo. Eu estava na sala de café, aquele espacinho apertado com uma máquina velha, uma geladeira barulhenta e 2 cadeiras de plástico. A Mariana, que trabalha na recepção do pronto-socorro, estava lá também, mexendo no celular enquanto esperava o café coar. A gente se conhecia de vista, trocava cumprimentos educados, nada além disso. "Você já desceu no 3º subsolo?" Ela perguntou de repente, sem tirar os olhos da tela. "3º subsolo?" Respondi. "Nem sabia que tinha." "Tem, ou tinha. Agora está fechado." "Fechado como?" Ela deu de ombros. "Interditado. Problema estrutural, eu acho. Ou infiltração. Faz uns 2 anos que ninguém entra lá. Tem até uma corrente na porta principal." "E por que você perguntou?" "Curiosidade." Ela pegou a caneca e jogou o café velho na pia. "É que o pessoal da limpeza anda comentando umas coisas." "Que tipo de coisas?" Mariana sorriu de um jeito estranho, meio sem graça. "Bobagem. Dizem que ouvem barulhos de noite. Passos. Como se tivesse alguém andando lá embaixo. Provavelmente é cano o encanamento. Esses prédios antigos fazem cada barulho." É o que eu disse. Ela encheu a caneca com café fresco. "Mas eles juram que não é. Dizem que é passo mesmo, tipo alguém caminhando devagar pelos corredores." Eu ri. Não porque achasse engraçado, mas porque era o tipo de história que pede uma reação assim. Mariana riu também, balançou a cabeça e saiu da sala. Fiquei sozinho com meu café, pensando vagamente sobre o assunto por alguns segundos antes de voltar ao trabalho. Naquela época, não me pareceu nada além de fofoca de corredor, daquelas histórias que surgem em qualquer lugar grande e antigo. Mas a ideia ficou ali, em algum canto da minha cabeça. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção aos detalhes do prédio. Percebi que realmente havia uma escada no fim do corredor do 2º subsolo, logo depois da sala de máquinas. Nunca tinha reparado porque era uma área por onde eu raramente passava. A porta era cinza, sem nenhuma placa, e estava trancada. Não havia corrente, ao contrário do que Mariana tinha dito, mas a fechadura parecia velha e enferrujada. Perguntei ao Jorge, o coordenador do meu setor, sobre aquilo.
Ah, o terceiro subsolo, ele disse, sem tirar os olhos da planilha que preenchia. É antigo. Era área técnica, geradores de emergência, subestação, essas coisas. Quando fizeram a reforma geral, transferiram tudo para o anexo novo e desativaram aquele espaço. Tinha problema de umidade, mofo. Não compensa manter. E ninguém usa? Ninguém. Está tudo desligado lá embaixo. Nem luz deve ter mais. Mariana disse que trancaram com corrente. Jorge riu. Ela exagera. Tem uma tranca normal. Mas ninguém tem chave. Pelo menos não aqui no nosso setor. Se quiser entrar lá, tem que pedir autorização para a manutenção. E aí eles vão querer saber por quê. Encher você de formulário. Ele me olhou de lado, curioso. Por que o interesse? Nenhum. Só curiosidade. Deixa quieto. Não tem nada lá embaixo, além de pó e barata. Eu deveria ter deixado quieto, mas quanto mais eu pensava no terceiro subsolo, mais ele me incomodava. Não de forma óbvia, não era medo nem desconforto. Era mais uma sensação de incompletude, como quando você esquece uma palavra na ponta da língua. O hospital inteiro era meu território conhecido, e de repente havia um pedaço dele que estava fora do meu mapa mental. Isso me irritava. Comecei a reparar em outras coisas também. Na semana seguinte, fiquei até tarde organizando uma remessa antiga de radiografias que precisavam ser digitalizadas. Eram quase 7 da noite quando terminei. O segundo subsolo já estava vazio, exceto pela equipe de limpeza que passava pelos corredores com seus carrinhos tilintantes. Eu estava guardando as últimas caixas quando ouvi. Não eram passos. Não eram nada definido. Era um som abafado, ritmado, vindo de algum lugar distante. Parecia metal batendo contra concreto, ou talvez algo sendo arrastado. Durou talvez 10, 15 segundos, e depois parou. Fiquei imóvel, escutando. O corredor estava em silêncio, apenas o zumbido baixo do ar-condicionado. Nenhum carrinho de limpeza por perto, nenhuma porta batendo. Caminhei até a entrada do meu setor, olhei para os dois lados, vazio. Tentei localizar de onde tinha vindo o som, mas era impossível ter certeza. A acústica desses corredores de concreto é enganosa. Um barulho pode vir de 3 andares acima e parecer que está logo ao lado. Ainda assim, tive a impressão de que vinha de baixo. Fui até a escada no fim do corredor, aquela que levava ao terceiro subsolo. A porta continuava fechada. Encostei o ouvido nela, sentindo o metal frio contra a pele. Silêncio absoluto. Nenhuma vibração, nenhum eco. Está procurando alguma coisa? Dei um pulo. Era o seu Raimundo, um dos seguranças noturnos. Homem baixo, de uns 60 anos, sempre com uma expressão cansada, mas simpática. Não, eu ouvi um barulho, respondi, tentando não parecer idiota. Barulho? Ele franziu a testa. Que tipo? Não sei bem. Parecia vir de baixo. Seu Raimundo olhou para a porta, depois para mim. Do terceiro subsolo? Talvez. Ele ficou quieto por um momento, como se estivesse decidindo o que dizer. Esse lugar está fechado há anos, disse por fim. Não tem como ter barulho lá embaixo. Provavelmente foi na sala de máquinas ou nos canos. Esse prédio velho faz cada som esquisito. Deve ser isso. Mas... Seu Raimundo hesitou. Se ouvir de novo, me avisa. A gente tem que anotar essas coisas no relatório. Às vezes é vazamento, problema elétrico. É importante registrar. Eu disse que avisaria e voltei para terminar meu trabalho. Mas não conseguia me concentrar direito. Fiquei atento, esperando ouvir de novo. Mas nada aconteceu. Quando finalmente fui embora, já passava das 8. O estacionamento estava quase vazio. Apenas alguns carros espalhados sob as luzes amareladas dos postes. Dirigi para casa pensando no som. Tentei convencer a mim mesmo de que era exatamente o que seu Raimundo tinha dito. Prédio velho, canos, estrutura se acomodando. Fazia sentido. Fazia todo o sentido. Mas eu sabia que tinha ouvido algo diferente. Nos dias seguintes, mudei minha rotina sem perceber.
Comecei a ficar mais tempo no trabalho, sempre encontrando alguma tarefa extra para fazer, alguma desculpa para permanecer até mais tarde. Não era consciente no começo, mas logo percebi o padrão. Eu estava esperando ouvir de novo, e ouvi. Não na mesma semana, nem na seguinte. Foi quase um mês depois, numa terça-feira chuvosa. Eu estava sozinho no arquivo, por volta das 7:30 da noite, quando o som veio de novo. Dessa vez não havia dúvida. Eram passos. Passos lentos, regulares, ecoando de algum lugar abaixo de mim. Não eram os passos apressados de alguém com pressa, nem o arrastar arrastado de sapatos hospitalares. Eram deliberados, medidos, como alguém caminhando com propósito por um corredor vazio. O som vinha em sequências, 5 ou 6 passos, pausa, mais 5 ou 6 passos. Levantei da cadeira devagar, como se o movimento brusco pudesse fazer o som parar. Caminhei até a porta do arquivo e fiquei lá, escutando. Os passos continuavam. Agora que eu estava prestando atenção total, conseguia perceber nuances. O eco característico de um espaço amplo, o leve arrastar no final de cada passo, como se a pessoa estivesse usando sapatos pesados. Saí para o corredor. 2 funcionárias da limpeza conversavam perto do elevador, a uns 20 metros de distância. Aproximei-me delas. "Vocês estão ouvindo isso?" perguntei. As 2 pararam de conversar e me olharam. "Ouvindo o quê?" disse a mais velha, Dona Cleide. "Esses passos." Elas ficaram em silêncio, atentas. Os passos tinham parado. "Não estou ouvindo nada", disse a outra, uma moça jovem que eu não conhecia. Era bem claro. Vinha de baixo do 3º subsolo. Dona Cleide e a moça trocaram um olhar. "De novo?" disse Dona Cleide, num tom que deixava claro que já tinha ouvido aquilo antes. "Você também ouviu?" "Semana passada, eu e a Joana. A gente estava limpando o banheiro ali perto da escada e ouvimos alguém andando lá embaixo. Batemos na porta, gritamos perguntando se tinha alguém, mas ninguém respondeu." "E avisaram alguém?" "Avisamos o segurança. Ele disse que ia verificar, mas não deu em nada." "Qual segurança?" "O Marcelo, o da noite." Eu não conhecia Marcelo. Os seguranças trabalhavam em turnos alternados e eu raramente ficava tempo suficiente para cruzar com a equipe da noite. Mas agora, parado naquele corredor com as 2 funcionárias me olhando com uma mistura de curiosidade e desconforto, senti que precisava saber mais. "Onde eu encontro esse Marcelo?" "Provavelmente na guarita da entrada lateral", disse a moça jovem. "É onde eles ficam depois das 7. Agradeci e fui até lá. A guarita era uma sala pequena com monitores de segurança, uma mesa cheia de papéis e um sofá surrado, onde Marcelo estava sentado, assistindo a alguma coisa no celular. Ele era jovem, 20 e poucos anos, com cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. "Você é o Marcelo?" perguntei da porta. Ele olhou para cima, desconfiado. "Sou. Quem é você?" "Trabalho no arquivo médico. As funcionárias da limpeza me disseram que você verificou um barulho no 3º subsolo semana passada." A expressão dele mudou, ficou mais fechada. "E daí?" "É que eu ouvi de novo agora há pouco. Passos. Queria saber o que você achou quando foi verificar." Marcelo desligou o celular e me olhou fixamente. "Eu não verifiquei nada." "Mas elas disseram..." "Eu sei o que elas disseram, e eu disse que ia verificar, mas não fui." "Por quê?" Ele demorou a responder. "Porque aquela porta está trancada há anos e ninguém tem chave. Porque não tem luz lá embaixo. E porque..." Ele parou, escolhendo as palavras. "Porque não é a primeira vez que alguém reclama disso. De ouvir passos, batidas, vozes. Todo mês tem alguém novo dizendo que ouviu alguma coisa vindo do 3º subsolo. A gente anota no relatório, passa para a manutenção, e eles dizem que não tem ninguém lá, que é só barulho de cano ou da estrutura. Já cansou." "Mas você mesmo ouviu alguma coisa?" Marcelo ficou quieto por tempo demais. "Ouvi", ele admitiu por fim. 2 vezes. E não parecia cano. Parecia o quê?
Parecia alguém andando, mas não pode ser. Então não é. A lógica dele era simples e prática. Como não podia ter ninguém lá, não tinha. Não adiantava investigar porque não havia nada para investigar. Era o tipo de raciocínio que evita problemas, evita trabalho extra, evita pensar demais. Mas eu não conseguia pensar assim. Tem como conseguir a chave? Perguntei. Para quê? Para abrir a porta e verificar. Marcelo riu sem humor. Verificar o quê? Um corredor escuro e vazio? Mesmo que a gente consiga a chave, que é uma dor de cabeça porque ninguém sabe onde está, você vai descer lá, não vai achar nada, e amanhã alguém vai ouvir de novo. Não adianta. Mas, olha, ele me interrompeu, impaciente. Eu entendo a curiosidade, eu juro que entendo. Mas você é novo aqui? Trabalha faz quanto tempo? 6 anos. Então já deveria saber. Hospital Velho tem dessas coisas. Barulhos estranhos, correntes de ar, portas que fecham sozinhas. Não significa nada. É só o prédio sendo prédio. Eu queria discutir, mas não tinha argumentos. Ele estava certo em tudo, objetivamente. Agradeci e saí dali me sentindo idiota e frustrado em partes iguais. Voltei para o arquivo, terminei o que estava fazendo e fui embora. No caminho para o estacionamento, passei pela escada do 3º subsolo de novo. Parei ali, olhando para a porta cinza. Por um momento absurdo, pensei em forçá-la, em arranjar alguma ferramenta e simplesmente arrombar a fechadura. Mas a sensatez venceu. Eu não era um invasor, não era um explorador urbano. Era um funcionário administrativo que deveria estar em casa jantando, não obcecado com uma ala abandonada do hospital. Fui embora, mas não parei de pensar nisso. Nos dias seguintes, fiz uma pesquisa. Não foi difícil encontrar informações sobre o 3º subsolo. Os registros arquivados mostravam que aquele andar tinha sido construído junto com o prédio original, em 1974. Na época, abrigava caldeiras, geradores, sistemas de ventilação, depósitos de equipamentos. Durante os anos 80, parte do espaço foi convertida em arquivo morto. Nos anos 90, com a informatização, o arquivo foi movido para o 2º subsolo e o 3º ficou apenas com equipamentos técnicos. A interdição aconteceu em 2018. O relatório era vago. Problemas estruturais identificados durante inspeção de rotina. Não especificava que problemas, não dava detalhes. Apenas dizia que o espaço estava temporariamente interditado até que reparos necessários fossem realizados. Só que os reparos nunca foram feitos. Encontrei uma planta baixa antiga do 3º subsolo, escaneada e mal conservada. O layout mostrava um corredor principal com aproximadamente 50 metros de comprimento, ladeado por salas menores. No fim do corredor havia uma área marcada como depósito geral. Era um espaço significativo, muito maior do que eu imaginava. Imprimi a planta e guardei na gaveta da minha mesa. Não sabia bem por quê. Talvez só para sentir que estava fazendo alguma coisa, que tinha algum controle sobre aquela situação que começava a me consumir mais do que eu queria admitir. Foi na sexta-feira daquela semana que as coisas mudaram. Eu tinha decidido não ficar até tarde. Tinha sido uma semana cansativa e eu só queria ir para casa, pedir comida, assistir alguma coisa sem pensar em nada. Saí às 5 em ponto, coisa que raramente fazia. Mas quando estava quase na saída, esbarrei com seu Raimundo. Que bom que te encontrei, ele disse parecendo agitado. Você falou sério naquele dia sobre ouvir barulhos lá embaixo? Falei, por quê? Porque eu ouvi hoje, durante a minha ronda da tarde. E não foi só barulho. Foi. Ele olhou ao redor, verificando se tinha alguém por perto. Foi porta batendo. Porta? É, tipo alguém abrindo e fechando porta. Várias vezes, uma atrás da outra. E vinha de lá, tenho certeza. Do 3º subsolo. Meu coração acelerou. Você verificou? Tentei. Fui até a porta da escada, coloquei o ouvido lá. Dava para ouvir o eco, mas parecia vir de longe, do fundo do corredor. Não tinha como ter certeza. E aí? Aí nada. A porta está trancada.
Mas olha, eu sei que é esquisito, mas eu queria que você ouvisse também, para ter certeza de que não estou ficando maluco. Ouvir agora? Se você puder, estou indo fazer a ronda de novo daqui a pouco. Se a gente for junto, eu deveria ter dito não, deveria ter inventado uma desculpa, ido embora, esquecido tudo aquilo. Mas não disse. Em vez disso, acompanhei seu Raimundo de volta ao segundo subsolo. Eram quase 6 da tarde. O movimento do hospital estava diminuindo, mas ainda havia gente nos corredores. Médicos terminando plantão, visitantes se despedindo, funcionários da limpeza começando o turno. Descemos para o segundo subsolo. A iluminação estava mais fraca que o normal. Metade das lâmpadas fluorescentes apagadas para economizar energia fora do horário comercial. Caminhamos até a escada do terceiro subsolo. A porta continuava ali, cinza e fechada, exatamente como sempre esteve. Seu Raimundo encostou o ouvido nela e fez sinal para que eu fizesse o mesmo. Fiquei ali, segurando a respiração, tentando filtrar todos os outros sons. O zumbido elétrico, o ar-condicionado distante, o rangido ocasional da estrutura. Por quase 1 minuto, não ouvi nada de especial. Então começou. Não era a porta batendo. Não era exatamente isso. Era um som metálico, ritmado, como se alguém estivesse batendo em uma tubulação com alguma coisa de metal. 3 batidas, pausa. 3 batidas, pausa. O som ecoava, distorcido pela distância e pelos materiais, mas era inconfundível. "Está ouvindo?" sussurrou seu Raimundo. Eu assenti, sem me afastar da porta. O som continuou por mais alguns ciclos, depois parou. Esperamos em silêncio, mas não voltou. "Isso não é cano", eu disse. "Cano não bate assim tão regular." "Eu sei. O que a gente faz?" Seu Raimundo se afastou da porta pensativo. "Vou ligar para a manutenção. Vou fazer um relatório oficial. Se tem alguém lá embaixo, como ia ter alguém? A porta está trancada. Eu sei que está. Mas se tem outra entrada, ou se alguém ficou preso quando o interditaram..." Ele não completou a frase. A ideia era absurda, mas o som que tínhamos ouvido era real. Passamos mais alguns minutos ali, esperando, mas nada aconteceu. Seu Raimundo anotou tudo em um caderninho pequeno que carregava no bolso. Horário, descrição do som, testemunhas. Depois, me agradeceu por ter ficado e disse que ia encaminhar o relatório. Fui embora me sentindo inquieto de uma forma que não conseguia definir. Não era medo exatamente. Era a sensação de que algo estava errado, fundamentalmente errado, e que ninguém estava fazendo nada a respeito. Naquela noite em casa, não consegui relaxar. Fiquei pensando nos sons, na regularidade das batidas, na forma como ecoavam. Pensei na planta baixa que tinha imprimido, nos 50 metros de corredor vazio, nas salas abandonadas. Pensei em quanto tempo fazia desde que alguém tinha pisado lá. 6 anos. Tempo suficiente para que tudo ficasse coberto de poeira, para que o silêncio se consolidasse em algo quase físico, mas silêncio não bate em tubulações. No sábado, não fui trabalhar. Era meu dia de folga e tentei me distrair com tarefas domésticas, com séries, com qualquer coisa. Não funcionou. Minha cabeça voltava sempre para o terceiro subsolo. Comecei a fazer pesquisas online, procurando por histórias de outros hospitais, relatos de lugares abandonados dentro de prédios grandes. Encontrei muita coisa. Teorias sobre sons estruturais, sobre como edifícios antigos respiram e produzem barulhos estranhos, sobre correntes de ar e dilatação térmica. Tudo fazia sentido racionalmente, mas nada explicava a regularidade, o padrão, a sensação de intencionalidade por trás dos sons. Na segunda-feira, voltei ao trabalho determinado a deixar o assunto de lado. Tinha trabalho acumulado, prazos a cumprir. Passei a manhã focado, organizando arquivos, respondendo e-mails, atualizando planilhas. Funcionou por algumas horas. Na hora do almoço, Mariana apareceu na porta do arquivo. "Você ouviu?" Ela perguntou sem preâmbulo. "Ouvi o quê?"
Sobre o terceiro subsolo. A manutenção foi lá hoje de manhã. Larguei o que estava fazendo. Como assim foi lá? O Raimundo fez um relatório reclamando dos barulhos. A manutenção decidiu verificar. Abriram a porta com um maçarico. Aquelas fechaduras antigas emperram e ninguém tinha chave mesmo. E o que encontraram? Mariana deu de ombros. Nada. Corredor vazio, cheio de pó. Algumas salas com equipamentos velhos, caixas, essas coisas. Nenhum sinal de invasão, nenhuma entrada alternativa. Nada que explicasse os barulhos. Mas como? Exatamente. Como? Todo mundo está fazendo essa pergunta. Quem foi lá? 2 caras da manutenção, o chefe da segurança e mais alguém da administração. Ficaram lá uns 20 minutos, tiraram fotos, verificaram tudo. Conclusão oficial: sem anormalidades. Vão deixar a porta aberta agora para ventilar o espaço. Parece que tinha muito mofo. Mariana saiu e eu fiquei ali processando a informação. Eles tinham entrado, tinham finalmente verificado e não encontraram nada. Deveria me sentir aliviado. Deveria ser o fim da história. Mas não era, porque se não tinha nada lá, de onde vinham os sons? Naquela tarde, não resisti. Assim que terminei meu expediente, fui até o segundo subsolo e caminhei em direção à escada. A porta estava aberta, exatamente como Mariana tinha dito. Aberta de par em par, mostrando uma escada de concreto que descia para a escuridão. Tinha um cheiro forte saindo de lá. Mofo, umidade, algo vagamente químico. Acendi a lanterna do celular e comecei a descer. Os degraus eram largos, com corrimão de metal enferrujado. As paredes eram de concreto nu, manchadas por infiltrações. Não havia iluminação funcionando, apenas a luz do meu celular cortando a escuridão. Contei 23 degraus até chegar ao patamar inferior. O corredor se abria à minha frente exatamente como mostrava a planta. Longo, estreito, com portas de cada lado. O piso era de cimento queimado, rachado em vários pontos. O teto tinha tubulações expostas, algumas envoltas em isolamento térmico deteriorado. Tudo estava coberto por uma camada de pó que parecia não ter sido perturbada em anos. Exceto que havia pegadas. Pegadas recentes, limpas, de botas de trabalho. As pegadas da equipe de manutenção, obviamente. Elas seguiam pelo corredor, entravam em algumas salas, voltavam. Não havia mistério nisso. Mas também havia outra coisa. No meio do corredor, longe das pegadas da equipe, havia marcas no pó. Marcas estranhas, como se algo tivesse sido arrastado, ou como se alguém tivesse caminhado ali com um passo muito lento, muito deliberado, apagando parcialmente as próprias pegadas. Iluminei melhor. As marcas eram sutis, quase imperceptíveis, mas estavam lá. Seguiam pelo corredor na direção oposta às pegadas da manutenção, indo em direção ao fundo, onde a planta mostrava o depósito geral. Comecei a seguir as marcas. O silêncio lá embaixo era absoluto. Não havia o zumbido do ar-condicionado, não havia sons de ventilação. Era como estar em uma câmara isolada do resto do mundo. Meus próprios passos ecoavam de forma estranha, como se o espaço fosse maior do que aparentava. Passei por várias portas abertas. Olhei dentro de algumas salas. Equipamentos antigos cobertos por lonas plásticas rasgadas, estantes metálicas vazias, caixas de papelão desintegradas. Tudo abandonado, tudo esquecido. As marcas no pó continuavam. Cheguei ao fim do corredor. Havia uma porta dupla de metal entreaberta. O depósito geral. Empurrei a porta devagar. Ela rangeu, o som amplificado pelo silêncio. O espaço lá dentro era surpreendentemente grande. Devia ter uns 200 metros quadrados, com pé direito alto e mais tubulações cruzando o teto. Havia pilhas de móveis velhos, camas hospitalares enferrujadas, macas quebradas. No fundo, mal iluminadas pela luz do meu celular, via-se uma parede de tijolos aparentes, úmida de infiltração. As marcas no pó levavam até o centro do depósito e paravam.
simplesmente paravam no meio do nada, sem explicação. Fiquei ali parado, virando a lanterna em todas as direções, procurando alguma coisa que fizesse sentido. Não havia janelas, não havia outra porta, não havia buraco no chão. As marcas apenas terminavam, como se a pessoa, ou o que quer que fosse, tivesse simplesmente desaparecido. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Era absurdo. Tinha que haver uma explicação racional. Talvez fossem marcas antigas, talvez o pó tivesse se reacomodado de alguma forma, talvez a equipe de manutenção tivesse feito alguma coisa que... Foi quando ouvi. Não eram passos dessa vez. Era uma respiração, baixa, rouca, vindo de algum lugar próximo. Girei rápido, iluminando todo o depósito. Nada, ninguém. Apenas móveis velhos e sombras. A respiração continuou por mais alguns segundos. Depois parou. Meu coração batia tão forte que doía. Dei um passo para trás, depois outro. Não tirava a luz do depósito, esperando ver alguma coisa, qualquer coisa que explicasse o som. Mas não havia nada. Saí dali andando de costas, sem coragem de dar as costas para aquele espaço vazio. Quando cheguei ao corredor, comecei a caminhar mais rápido. Então corri. Subi a escada tropeçando nos próprios pés, o celular balançando na minha mão, projetando sombras malucas nas paredes. Cheguei ao segundo subsolo ofegante, com o coração na garganta. 2 funcionários que passavam pelo corredor me olharam assustados. "Você está bem?" perguntou um deles. "Estou. Só desci lá embaixo e não consegui completar." O que eu ia dizer? Que tinha ouvido uma respiração? Que tinha visto marcas estranhas no pó? "Lugar sinistro, né?" disse o outro funcionário, sorrindo. "A galera da manutenção disse que é horrível lá embaixo. Cheio de rato morto e mofo." Concordei vagamente e me afastei. Fui direto para o banheiro, lavei o rosto, tentei me acalmar. Olhei para o meu reflexo no espelho. Estava pálido, com olheiras profundas. Parecia que não dormia há dias. Talvez fosse exatamente isso. Talvez eu estivesse tão obcecado, tão cansado, que minha mente estivesse pregando peças. A respiração podia ter sido o vento passando pelas tubulações. As marcas podiam ser qualquer coisa. Eu estava vendo padrões onde não havia, criando narrativas para explicar o banal. Era isso. Tinha que ser isso. Decidi que não ia mais descer lá, não ia mais pensar nisso. Ia fazer meu trabalho, ia para casa, ia viver minha vida normal. Por 3 dias, funcionou. Fiz exatamente o que tinha planejado. Trabalhei, evitei o assunto, evitei até pensar no terceiro subsolo. Quando saía à noite, tomava o caminho mais longo para não passar perto da escada. Mas na quinta-feira, tudo mudou de novo. Eu estava trabalhando tarde, sozinho no arquivo como de costume. Eram umas 8:30 da noite. O segundo subsolo estava silencioso. Apenas o zumbido familiar dos sistemas elétricos. Então a luz piscou. Piscou uma vez, 2 vezes, apagou completamente por 3 ou 4 segundos. Depois, voltou. Não era incomum. Problemas elétricos aconteciam às vezes, especialmente à noite, quando a carga era redistribuída. Mas foi o suficiente para me deixar alerta. Fiquei quieto, escutando. Nada. Voltei ao trabalho, tentando ignorar o desconforto crescente. Alguns minutos depois, ouvi alguém caminhando no corredor. Passos normais, regulares, se aproximando do arquivo. A dona Cleide apareceu na porta. "Ainda aqui?" ela disse, surpreendida. "Só terminando umas coisas. E você? Última checagem do andar." Ela hesitou, depois disse: "Você ficou sabendo?" "Sabendo de quê?" "Vão fechar o terceiro subsolo de novo. Amanhã mesmo. Colocar uma porta nova, trancar tudo." "Por quê?" "Porque o mofo estava pior do que pensavam. Dizem que tem risco de contaminação, que precisa de limpeza especializada. Vão selar tudo até resolverem." Senti um alívio estranho. Se iam selar, iam isolar. Ia ser como se o lugar não existisse de novo. Sem acesso, sem sons, sem mistério. "Acho bom", eu disse. Dona Cleide concordou e saiu. Fiquei mais alguns minutos,
terminando o que estava fazendo. Quando finalmente apaguei as luzes do arquivo e fui embora, senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Mas no caminho para o estacionamento, passei pela escada do terceiro subsolo. A porta continuava aberta. Ia ser fechada amanhã, mas hoje ainda estava ali, escura e convidativa. Parei. Não sei por que parei. Devia ter continuado andando, ter ido embora, ter deixado tudo aquilo para trás. Mas alguma coisa me puxou. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse a necessidade de uma última verificação, de ter certeza de que não havia nada lá, além de pó e esquecimento. Liguei a lanterna do celular e comecei a descer. Desta vez, fui mais devagar, mais atento. Contei os degraus de novo. 23. Cheguei ao corredor. O cheiro continuava forte, mas já estava me acostumando com ele. Iluminei o piso. As pegadas da manutenção ainda estavam lá, preservadas no pó. Mas as outras marcas, aquelas estranhas que eu tinha visto antes, pareciam diferentes, mais nítidas, como se tivessem sido reforçadas, ou como se fossem novas. Caminhei pelo corredor, iluminando cada porta, cada canto. Tudo parecia igual. Salas vazias, equipamentos abandonados, silêncio. Mas havia algo diferente no ar. Uma tensão que não estava lá antes. Ou talvez fosse apenas minha ansiedade. Cheguei ao depósito. A porta dupla continuava entreaberta. Empurrei-a com cuidado e entrei. O espaço estava exatamente como eu tinha deixado. Móveis velhos, camas enferrujadas, a parede úmida ao fundo. Varri o depósito com a lanterna, verificando cada sombra, cada canto escuro. Foi quando vi. No fundo do depósito, encostada na parede úmida, havia uma cadeira. Uma cadeira hospitalar comum, de metal e vinil, do tipo usado em salas de espera. Não havia nada de especial nela, exceto por um detalhe. Ela não estava coberta de pó como todo o resto. Estava limpa, recente, e estava posicionada de frente para a porta, de frente para mim. Senti meu estômago revirar. Aquela cadeira não estava lá na primeira vez que eu tinha entrado. Tinha certeza absoluta disso. Eu tinha iluminado cada centímetro daquele depósito e aquela cadeira não estava lá. Alguém tinha colocado ali. Mas quem? Quando? A porta estava aberta, sim, mas quem viria até aqui, no terceiro subsolo abandonado, apenas para colocar uma cadeira no fundo de um depósito vazio? Dei um passo para trás, sem tirar a luz da cadeira. Foi então que notei outra coisa. No assento da cadeira havia uma marca. Uma impressão, como se alguém tivesse sentado ali recentemente. Minha respiração começou a acelerar. Isso não fazia sentido. Nada daquilo fazia o menor sentido. Dei mais um passo para trás, pronto para sair dali, quando ouvi passos. Não eram os sons abafados que eu tinha ouvido antes. Não era eco distorcido vindo através de paredes. Eram passos reais, nítidos, vindo do corredor atrás de mim. Virei tão rápido que quase deixei o celular cair. A luz iluminou o corredor vazio. Os passos tinham parado. Tem alguém aí? Minha voz saiu trêmula, pouco convincente. Silêncio. Caminhei até a porta do depósito, olhando para os dois lados do corredor. Vazio. Completamente vazio. Mas eu tinha ouvido. Tinha ouvido com tanta clareza quanto ouço minha própria respiração agora. Decidi ir embora, imediatamente, sem olhar para trás, sem verificar mais nada. Comecei a andar em direção à escada, forçando-me a não correr, a não entrar em pânico. Os passos começaram de novo. Dessa vez vinham de trás de mim, seguindo no mesmo ritmo que eu caminhava. Quando eu acelerava, eles aceleravam. Quando eu diminuía, eles diminuíam. Parei. Os passos pararam. Virei devagar, iluminando o corredor atrás de mim. Nada. Mas agora eu conseguia ver pegadas no pó. Pegadas que não estavam lá antes. Pegadas que levavam do depósito até onde eu estava, parando a poucos metros de mim. Senti o terror me paralisar. Não era racional, não era lógico, mas era real. Algo estava ali comigo. Algo que eu não conseguia ver, mas que estava ali, tão próximo que eu quase podia sentir. Comecei a andar de novo, mais rápido.
Os passos recomeçaram, mais próximos agora. Larguei qualquer pretensão de calma e corri. Corri pelo corredor, subindo a escada de 2 em 2 degraus, sem olhar para trás, sem parar. Só parei quando cheguei ao segundo subsolo, com a porta da escada se fechando atrás de mim. Encostei nela, ofegante, o coração quase saindo pela boca. 2 seguranças que faziam ronda me viram e vieram correndo. "O que aconteceu?" perguntou um deles. "Lá embaixo? Tem alguém lá embaixo? No terceiro subsolo?" "Sim, eu ouvi passos, vi pegadas. Tem alguém?" Os 2 seguranças se entreolharam. "Senhor, aquele andar está vazio. A manutenção verificou ontem de novo. Não tem ninguém lá." "Mas eu ouvi! Eu vi! O senhor desceu sozinho?" Percebi como aquilo soava. Percebi a expressão deles. Preocupação misturada com ceticismo. Para eles, eu era apenas mais um funcionário estressado, vendo coisas em um porão velho. "Esqueçam", eu disse, me afastando. "Esqueçam." Fui embora sem olhar para trás. Fui direto para o carro. Entrei, tranquei as portas. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. Dirigi para casa em estado de choque. Não conseguia processar o que tinha acontecido. Não conseguia encontrar uma explicação que fizesse sentido. Pegadas que apareciam do nada. Passos que me seguiam. Uma cadeira que não deveria estar lá. Quando cheguei em casa, tomei um banho longo tentando me acalmar. Depois fiquei acordado até tarde encarando o teto, incapaz de dormir. Cada som da casa me fazia pular. O rangido do piso, o vento na janela, a geladeira ligando. Só consegui dormir quando o sol começou a nascer. Na sexta-feira, liguei para o trabalho e disse que estava doente. Não era mentira. Estava exausto, trêmulo, incapaz de funcionar normalmente. Passei o dia em casa, tentando convencer a mim mesmo de que havia uma explicação racional para tudo. Talvez as pegadas fossem antigas e eu só não tivesse notado. Talvez a cadeira estivesse lá desde sempre e minha memória estivesse confundindo as coisas. Talvez os passos fossem eco, ou os seguranças fazendo ronda, ou minha própria imaginação amplificada pelo medo. Talvez, mas eu não acreditava nisso. Não mesmo. No sábado, recebi uma mensagem de Mariana. "Ouviu? Selaram o terceiro subsolo hoje. Porta nova, cadeado, tudo. Pelo menos não vamos ter mais problema com aqueles barulhos." Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Deveria me sentir aliviado. O acesso estava bloqueado. O problema estava resolvido. Pelo menos oficialmente. Mas tudo o que eu sentia era uma inquietação profunda. Porque eu sabia que selar uma porta não muda nada do que está do outro lado. Voltei ao trabalho na segunda-feira. Tentei retomar a rotina, focar nas tarefas, agir como se nada tivesse acontecido. Evitava o corredor onde ficava a escada. Evitava olhar na direção da porta agora selada. Mas era impossível não pensar nisso. À noite, quando o hospital ficava mais silencioso, eu me pegava escutando, atento a qualquer som que viesse de baixo, a qualquer indício de que os passos continuavam, mesmo com o acesso bloqueado. E ouvia, não todos os dias, não sempre, mas às vezes, geralmente nas noites mais silenciosas, eu ouvia o som abafado de passos ecoando através do concreto. Sons que não deveriam existir, vindo de um lugar que não deveria ter ninguém. Outros funcionários também ouviam. Descobri isso aos poucos, em conversas fragmentadas na sala de café, em comentários rápidos nos corredores. Ninguém falava abertamente sobre isso, mas todos sabíamos. Os passos não tinham parado. O terceiro subsolo continuava lá, logo abaixo de nós. E qualquer coisa que caminhava por aqueles corredores abandonados continuava caminhando. Algumas semanas depois, seu Raimundo se aposentou. Ele tinha idade para isso. Já estava planejando há tempos, mas a forma como saiu foi abrupta. Sem festa de despedida, sem aviso prévio prolongado, simplesmente não apareceu mais. Encontrei ele uma vez, por acaso, no supermercado perto do hospital.
Ele me viu e desviou o olhar, como se quisesse evitar a conversa. Mas eu fui até ele. Como está a aposentadoria? Perguntei, tentando soar casual. Bem, muito melhor que trabalhar naquele lugar. Entendo. Ficamos em silêncio constrangedor por alguns segundos. Então ele disse, sem me olhar nos olhos. Você ainda trabalha lá? Trabalho. Ainda ouve as coisas? Às vezes. Ele assentiu como se esperasse essa resposta. Um conselho. Não tente entender. Não tente explicar. Alguns lugares têm coisas que não devemos mexer. Só mantenha a distância e faça seu trabalho. Foi por isso que você saiu? Seu Raimundo me olhou finalmente e havia algo nos seus olhos que me fez engolir seco. Saí porque na minha última semana, durante a ronda da noite, passei pela porta do terceiro subsolo. A porta nova, a que está trancada. E ouvi alguém batendo do outro lado, devagar, ritmado, como se estivesse pedindo para sair. Ele não disse mais nada. Pegou suas compras e foi embora, me deixando ali parado no meio do corredor do supermercado. Pensei muito sobre o que ele tinha dito, sobre não tentar entender, sobre manter distância. Era um conselho sensato, era o que qualquer pessoa racional faria. Mas eu não conseguia, porque toda vez que eu trabalhava até tarde, toda vez que o hospital ficava silencioso e vazio, eu sentia que havia algo esperando. Algo que sabia que eu tinha descido até lá, que eu tinha visto a cadeira, que eu tinha ouvido os passos. E às vezes, nas noites mais silenciosas, quando eu estava completamente sozinho no arquivo, eu tinha a sensação perturbadora de que os passos não estavam mais apenas no terceiro subsolo. Estavam subindo. Nunca vi nada. Nunca tive confirmação concreta. Mas a sensação estava lá, persistente e inquietante. Como se a distância entre aquele lugar abandonado e onde eu trabalhava estivesse de alguma forma diminuindo. Comecei a sair mais cedo. Passou a ser raro eu ficar além das 6 da tarde. Quando tinha que ficar, eu deixava todas as luzes acesas, deixava a porta do arquivo aberta, mantinha o rádio ligado baixinho só para ter algum som além do meu próprio movimento. Mas mesmo assim, eu sentia. Os meses passaram. O terceiro subsolo virou uma não-conversa, um assunto que todos conheciam, mas ninguém mencionava. Novos funcionários chegavam, outros saíam, e a rotina do hospital continuava como sempre. Mas eu não conseguia esquecer. Não conseguia esquecer a cadeira posicionada de frente para a porta, as pegadas que apareciam do nada, a respiração rouca que ouvi naquele depósito, os passos que me seguiram pelo corredor. E, principalmente, não conseguia esquecer a sensação de que algo tinha me visto lá embaixo. Algo que agora sabia que eu existia. Tem noites em que eu acordo suando, com o coração disparado, tendo sonhado com aqueles corredores vazios. Tem noites em que fico deitado no escuro, ouvindo minha própria casa, tentando distinguir entre os sons normais e algo mais. Ainda trabalho no hospital. Ainda faço meu trabalho, organizo arquivos, mantenho registros, mas mudei. Tenho uma tensão constante em mim agora, uma vigilância que não consigo desligar, porque eu sei que está lá, logo abaixo de onde trabalho, separado apenas por alguns metros de concreto e uma porta trancada, há um lugar onde as coisas não seguem as regras normais, onde passos ecoam sem ninguém para fazê-los, onde cadeiras aparecem em depósitos vazios, onde algo caminha, noite após noite, pelos corredores abandonados. E às vezes, nas noites mais silenciosas, quando estou sozinho no segundo subsolo e o hospital dorme ao meu redor, eu encosto meu ouvido na parede e ouço. Passos lentos, deliberados, caminhando de um lado para o outro. Sempre no mesmo ritmo, sempre com a mesma cadência, como se estivesse esperando, como se tivesse todo o tempo do mundo. Pensei em pedir transferência. Pensei em procurar outro emprego, em sair dali completamente. Mas há algo que me mantém. Talvez seja teimosia, talvez seja a necessidade de entender, de encontrar uma explicação que faça sentido. Ou talvez seja porque, no fundo,
eu sinta que já é tarde demais. Que seja o que for que habita o terceiro subsolo, já estabeleceu algum tipo de conexão comigo. E que não importa para onde eu vá, essa sensação de ser observado, de ser esperado, vai me seguir. Há 2 semanas, encontrei algo estranho na minha mesa de trabalho. Era de manhã, cheguei cedo como sempre. Tudo parecia normal. Computador desligado, papéis organizados, canetas no porta-canetas. Mas havia algo diferente. No centro da mesa, sobre uma pilha de documentos que eu tinha deixado na cesta anterior, havia uma fina camada de pó. Não era muito. Mal se notava à primeira vista. Mas quando passei a mão, senti a textura áspera. Vi as partículas cinzas grudadas nos dedos. Era o mesmo tipo de pó que cobria tudo no terceiro subsolo. Ninguém além de mim tinha acesso àquela sala. Ela ficava trancada quando eu não estava. Não havia como aquele pó ter chegado ali. Mas estava. Limpei tudo, lavei as mãos 3 vezes, tentei não pensar no assunto. Mas à noite, deitado na cama, não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela fina camada de pó sobre meus documentos. Como se algo tivesse saído de lá de baixo e visitado meu espaço. Como se estivesse marcando o território. Desde então, checo minha mesa todos os dias. Checo a porta, checo as janelas, checo cada canto da sala. Até agora não encontrei mais nada. Mas a sensação permanece. Ontem, trabalhando tarde novamente apesar das minhas próprias promessas, ouvi algo diferente. Não eram passos dessa vez. Era um som que eu nunca tinha ouvido antes vindo do terceiro subsolo. Um arrastar lento, contínuo, como se algo pesado estivesse sendo puxado pelo corredor. O som durou vários minutos, parando e recomeçando, sempre com o mesmo ritmo arrastado. Fiquei paralisado, escutando, até que finalmente parou. Não sei o que era. Não quero saber. Mas sei que está mudando, seja o que for que está lá embaixo. Está se tornando mais ativo, mais presente. Os sons estão mais frequentes, mais variados. E eu não sou o único a notar. Dona Cleide me contou, em tom confidencial, que tem pensado em se aposentar também. Disse que não aguenta mais trabalhar à noite naquele andar, que sempre tem a sensação de que tem alguém observando, seguindo, esperando. Marcelo, o segurança que tinha sido cético no começo, agora evita fazer ronda sozinho no segundo subsolo. Pede sempre para um colega acompanhá-lo, mesmo que seja apenas para descer rapidamente e subir de novo. O hospital continua funcionando. Os pacientes são atendidos, as cirurgias são realizadas. A vida segue seu curso normal nos andares superiores. Mas aqui embaixo nós sabemos. Os funcionários que trabalham perto demais do terceiro subsolo, que ficam até tarde, que escutam o silêncio quando o movimento cessa, nós sabemos que há algo errado. E sabemos que não podemos falar abertamente sobre isso porque soaria absurdo, porque não há provas concretas, porque tudo pode ser explicado de forma racional se você não olhar muito de perto. Mas nós sabemos. Hoje recebi um e-mail da administração. Breve, formal, informando que devido a problemas persistentes de umidade e mofo, o terceiro subsolo passará por uma remediação ambiental completa no próximo mês. Uma empresa especializada será contratada. O espaço será limpo, tratado, possivelmente renovado. Li o e-mail 3 vezes, tentando decidir como me sentia sobre isso. Parte de mim quer acreditar que isso vai resolver. Que uma limpeza profissional, com produtos químicos fortes e equipamentos especializados, vai de alguma forma purificar o espaço, torná-lo normal novamente. Mas outra parte, a parte que desceu até lá, que ouviu a respiração, que viu as pegadas, que sentiu a presença, essa parte sabe que não vai fazer diferença. Porque o problema não é mofo, não é umidade, não é estrutural. É algo que mora naquele espaço, algo que caminha pelos corredores abandonados, que move cadeiras, que deixa pegadas no pó, algo que agora sabe que nós sabemos que está lá. E nenhuma limpeza, por mais profunda que seja, vai mudar isso.
Estou pensando seriamente em pedir demissão. Não porque tenha medo de ser atacado ou de que algo vá me fazer mal fisicamente, mas porque não aguento mais viver com essa tensão constante, com a sensação de estar sendo observado, com os sonhos perturbadores que me acordam de madrugada, com o peso de saber que logo abaixo de onde trabalho, separado apenas por concreto e uma porta trancada, há algo que desafia tudo o que eu pensava saber sobre o mundo. Mas então me pergunto, onde mais eu vou? O que eu faço? Como explico numa entrevista de emprego que estou saindo porque um porão abandonado do meu local de trabalho me assombra? E mais importante, será que sair realmente vai resolver? Porque às vezes, nas noites mais silenciosas, quando estou sozinho em casa, eu ouço passos. Passos lentos, deliberados, caminhando pelo corredor do meu apartamento. E quando vou verificar, nunca há ninguém. Mas as pegadas no carpete, as pegadas estão lá. Finas, quase imperceptíveis, marcas de pó cinza no chão limpo. O mesmo pó do terceiro subsolo. Tento não pensar muito sobre isso. Tento me convencer de que estou imaginando coisas, que o estresse está me afetando, que preciso tirar férias, procurar um terapeuta, fazer alguma coisa para recuperar o equilíbrio. Mas no fundo, eu sei a verdade. Sei que aquela noite, quando desci ao terceiro subsolo sozinho, quando caminhei até o depósito, quando vi a cadeira posicionada de frente para a porta, sei que naquele momento alguma coisa me viu também. E agora, seja lá o que for, não está mais contente em permanecer nos corredores abandonados do hospital. Está seguindo. Devagar, paciente, mas seguindo. E eu não sei o que fazer. Não sei como parar. Não sei se é possível parar. Então continuo. Continuo trabalhando, continuo vivendo, continuo fingindo que tudo é normal, mas sempre atento, sempre escutando, sempre esperando os passos que sei que virão, porque eles sempre vêm, toda noite um pouco mais perto, um pouco mais nítidos, um pouco mais reais. E uma hora eu sei não estarão mais apenas nos corredores ou no meu apartamento, estarão logo atrás de mim. E quando eu me virar, mas ainda não me virei. Ainda tenho medo demais para isso. Então continuo andando, olhando para frente, fingindo não ouvir os passos que me seguem, fingindo não sentir a presença constante logo atrás, esperando o momento certo. E à noite, quando fecho os olhos e tento dormir, a última coisa que escuto antes de finalmente cair no sono é sempre a mesma. Passos, lentos, deliberados, cada vez mais próximos. Isso foi há 6 meses. Ainda trabalho no hospital. Ainda organizo arquivos. Ainda mantenho registros. A empresa de remediação ambiental veio e foi. Passaram 2 semanas limpando o terceiro subsolo, usando máquinas barulhentas e produtos químicos fortes. Depois selaram tudo de novo, desta vez com uma porta de aço reforçada e cadeado industrial. Os sons pararam por algumas semanas. O segundo subsolo ficou silencioso, pacífico. Alguns funcionários comentaram, aliviados, que finalmente tinham resolvido o problema. Mas então, os passos voltaram. Mais baixos, mais abafados pela porta nova, mas ainda lá. Ainda caminhando pelos corredores abandonados, ainda seguindo seu padrão incompreensível. E agora, às vezes, ouço outras coisas também. Batidas na porta de aço. Arranhar. Sons que não consigo identificar. Como se algo lá embaixo estivesse tentando sair. Tento não pensar nisso. Tento focar no trabalho, na rotina, nas coisas mundanas e normais que preenchem meus dias. Mas sempre no final do expediente, quando o hospital começa a esvaziar e o silêncio se instala, eu paro o que estou fazendo e escuto. E sempre sem falhar, eu ouço. Passos em um setor fechado do hospital. Passos que não deveriam existir. Passos que continuam, noite após noite, caminhando pelos corredores que ninguém mais pisa. E eu sei, com uma certeza que me corrói por dentro, que eles nunca vão parar.
Porque alguns lugares, alguns espaços, guardam coisas que não devemos encontrar. E uma vez que você sabe que elas estão lá, elas sabem que você sabe, e isso muda tudo. Eu aprendi isso, aprendi da forma mais difícil possível, e agora vivo com esse conhecimento, carregando-o como um peso que nunca posso largar. Porque os passos não estão mais apenas no terceiro subsolo, eles estão em todo lugar que eu vou, sempre presentes, sempre próximos, sempre esperando. E um dia eu sei, não vou mais conseguir fingir que não estou ouvindo, vou ter que me virar, vou ter que olhar. E quando isso acontecer, bem, espero que você nunca tenha que descobrir o que vem depois. Espero que você nunca trabalhe num lugar como este. E se trabalhar, se um dia ouvir passos vindos de algum lugar que deveria estar vazio, não desça para verificar, não tente entender, apenas vá embora e nunca olhe para trás. Porque alguns mistérios existem para permanecer não resolvidos. E quanto mais você procura por respostas, mais próximo você fica de se tornar parte da pergunta. Eu ainda estou aqui, ainda trabalhando, ainda escutando, ainda esperando, mas não por muito mais tempo, porque os passos estão cada vez mais próximos, e uma hora, muito em breve, eles vão finalmente me alcançar.